Filipenses capítulo 13, e vamos ler desde os versículos 13 até ao fim do capítulo, e o nosso irmão José Abalroado vai ler, se faz favor. Diz assim a palavra de Deus. Irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que esquecendo das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alto, pelo prémio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus, pelo que todos quantos já somos perfeitos, sintamos isto mesmo. E se sentis alguma coisa de outra maneira, também Deus vos revelará. Mas naquilo a que já chegamos, andemos segundo a mesma regra e sintamos o mesmo. Sede também meus imitadores, irmãos, e tende cuidado, segundo o exemplo que tendes em nós, pelos que assim andam. Porque muitos há, dos quais muitas vezes vos disse, e agora também digo, chorando, que são inimigos da cruz de Cristo, cujo fim é a perdição, cujo Deus é o ventre, e cuja glória é para a confusão deles, que só pensam nas coisas terrenas. Mas a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Amém. Nosso Deus. Eu apenas vou iniciar, só assim muito rapidamente, só para dizer o seguinte. Certamente que se recordarão do que nós vimos na semana passada e do significado da regra que o apóstolo refere aqui como sendo a cruz. E é particularmente, eu só vou dizer isto e calmo já, e é particularmente significante, portanto tem a ver com humildade, tem a ver com a cruz, a humildade passa pela cruz, o nosso ego tem que estar na cruz, e é particularmente significante, ou significativo, na continuação do contexto, lermos assim: porque muitos há, e ele diz isto, e depois assim, porque muitos há, dos quais muitas vezes vos disse, e agora também digo, chorando, que são inimigos da cruz. Estão a ver? A regra é a cruz. E há muitos que não gostam da cruz. Mas não digo mais nada, vou passar a palavra ao nosso irmão Fernando Quental. Boa noite, irmãos. Há bocadinho falávamos daquela grande mulher que partiu para o Senhor, e uma das coisas que me marcou quando eu me converti foi, de facto, o exemplo do marido dela, que Jimmy Elliot. Eu, quando me converti, ofereceram-me um livro, que é agora a Wanda, minha mulher, e na altura não era, ela ofereceu-me um livro que era O Piloto das Selvas. E é impressionante esse livro, marcou-me até os dias de hoje e continua-me a marcar. O exemplo e o sentimento, isto... para falarmos, e eu peço desculpa, eu vou voltar outra vez àquele versículo onde diz que nós devemos ter, no versículo 16 do capítulo 3 de Filipenses, da carta aos Filipenses, onde diz: mas naquilo que já chegamos andemos segundo a mesma regra e sintamos o mesmo. E eu quero me focar outra vez no sentir o mesmo. E o sentimento daquele casal era o mesmo, que era servir ao Senhor com humildade. E aquele livro marcou-me particularmente, porquê? Porque toda a vida daquele homem, o objetivo dele era servir ao Senhor. Ele não era um cliente, ele era um servo do Senhor. Existe um grande perigo, irmãos, das vezes virmos aqui como clientes. E um cliente, o sentimento de um cliente é ser servido. E o cliente do servo é servir, simplesmente servir. E nós vemos que aquele casal, de facto, o sentimento era mútuo, de serviço. Uma das coisas que me marcou naquele livro, muitas, mas porque era um livro muito prático. E então o objetivo dele era tornar as coisas práticas para o serviço do Senhor. E ele tinha um grande problema, que era, no sítio onde eles operavam, ou seja, ele não era um indivíduo, ele serviu ao Senhor com as mãos dele. Ele não serviu ao Senhor de outra maneira, mas sim com as mãos e com as ações que ele fez ao longo da vida dele, a curta vida dele, mas longa, para o Senhor. E então um dos objetivos dele era tornar as coisas simples e úteis. Simples e práticas. E o que ele fez foi, quando ele recebeu um avião, a primeira coisa que ele fez foi tirar os guarda-lamas do avião, tirar peso ao avião. Ele tirou coisas que o avião trazia, que ele considerava que eram a mais. E porquê? Faziam peso, era um estorvo para o avião. Nando, deixa-me só corrigir uma coisa, que é para ficar a coisa melhor. Desculpa lá. É que quem fez isso foi o Nate Saint. Ok. Era então, colega dele. Pronto, então peço desculpa. Do avião, porque o piloto era ele. Pronto, o Nate Saint. ok. Mas eles estavam juntos. Pronto, ok. Peço desculpa. E um dos objetivos era precisamente, porquê? Porque a pista era curta e então havia necessidade do avião tentar levantar voo
mais rapidamente, e o peso era um estorvo. E então ele tirava tudo aquilo para quê? Para o avião levantar rapidamente, porque aquilo eram zonas com muito arvoredo, eram matas cerradas, as pistas eram curtas, e o objetivo dele foi ele tirar isso tudo. Para quê? Para que o serviço fosse mais rápido, para que as aterragens, assim como as deslocações do avião, fossem mais seguras, mas mais rápidas. E de facto, irmãos, o apóstolo Paulo aqui avisa-nos que de facto o nosso sentimento de humildade, muitas das vezes, nós temos que tirar aquilo que está a mais, ou seja, aquilo que nós trazemos e que não largamos, ou seja, há coisas que nós temos que deixar. Eu queria abrir convosco na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 13, e no versículo 11, e o apóstolo Paulo diz isto assim, o Senhor fala através do apóstolo Paulo, e na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 13 e no versículo 11, ele diz assim: quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Ou seja, nós vemos aqui que de facto uma das preocupações é que nós não devemos sentir como meninos. Ou seja, há características que nós não as devemos ter como filhos de Deus. Ou seja, temos que as deixar para trás. Lá está, são aquelas coisas a mais que nós temos que tirar para que o nosso serviço seja um serviço pleno. Ou seja, seja um serviço de humildade para com o Senhor. E o sentimento que deve nos unir, de facto, é mesmo o sentimento de humildade. Porque um sentimento de humildade, nós todos os dias anulamos o nosso próprio eu. Porque se não anularmos o nosso próprio eu, é difícil, irmãos, termos esse sentimento de humildade. É difícil, porquê? Porque vamos deixar de pensar nos outros e começamos só a pensar no nosso próprio bem-estar, quando não temos esse sentimento. E o apóstolo Paulo preocupava-se aqui, porquê? Porque, de facto, existe o perigo de nós pensarmos como meninos. E nós podemos ver algumas características do que uma criança tem. Uma das características que uma criança tem é pensar só nela própria. Ou seja, ela, quando vê um doce, ela quer tudo para ela. Quando vê um brinquedo, ela só quer brincar, não quer partilhar com os outros. E isso são sentimentos característicos do menino. E muitas das vezes nós temos essas características dentro de nós. Precisamos de anular isso, irmãos. Outra característica é a desobediência. É uma característica muito usual de uma criança ser desobediente. Isso depois traz consequências graves para ela, certamente. Hoje já não, né? Porque hoje os pais já não podem repreender um filho, mas traz consequências. Mesmo que não repreendam, traz consequências mais tarde, no seu crescimento. Nós, de facto, quando agimos de uma maneira e que não queremos ser, ou seja, não somos obedientes à palavra do Senhor, isso vai trazer consequências gravíssimas na nossa vida. Ou seja, vamos colher aquilo que estamos a semear hoje. E quando nós gerimos a nossa vida, não segundo a vontade de Deus, mas segundo aquilo que a gente acha que é correto, vamos colher frutos amargos, irmãos. É uma bênção nós podermos ir à casa do Senhor e sermos exortados pela palavra de Deus. Obrigado. Sermos exortados pela palavra de Deus, porque não há argumentos contra a palavra de Deus. Nós não podemos ter argumentos contra aquilo que o Senhor nos alerta, contra aquilo que o Senhor nos exorta. Ou seja, nós não conseguimos de maneira nenhuma, porquê? Porque é o Senhor que nos está a falar. Quando existe alguém que nos repreende, nós ainda ficamos assim, porque alguém está-nos a repreender, que autoridade é que ele tem. Mas quando é o Senhor, nós temos que dar graças a Deus, porque é uma exortação do Senhor. Ou seja, é muito bom virmos à casa do Senhor e sermos exortados. Ou seja, é bom quando nós vemos de facto que a nossa vida não está bem, então vamos endireitar segundo a vontade do Senhor. Uma criança não gosta de ser exortada. É complicado, porque eles não gostam. Outra característica, as crianças são inseguras. Elas precisam de um apoio, elas precisam de estar sustentadas em algo. Elas são seguras por si só. Uma criança precisa dessa segurança. Nós devemos ter essa segurança no Senhor. Nós não devemos, se nós andarmos aqui e não tivermos segurança no Senhor, vamos buscar segurança lá fora.
Vamos buscar segurança naquilo que de facto não nos conduz no caminho certo. Esse é um perigo. Esse é outro perigo que nós podemos cair nele diariamente na nossa vida, quando sentimos isso, quando sentimos essa insegurança e não procuramos na palavra do Senhor. Quer na educação dos filhos, quer no nosso relacionamento com marido e mulher, quer no nosso relacionamento com os irmãos, quer no nosso relacionamento dentro da igreja a vários níveis. Eu dou graças a Deus, irmãos, porque a igreja em Quinta do Conde, ao longo destes anos, tem sido uma igreja firme. Dou graças a Deus pelos irmãos que têm servido humildemente. E eu às vezes comparo, ainda há tempos eu lia algo em que um pintor, a gente falou nisso na sexta-feira passada com os jovens, havia um pintor que o objetivo, ele era um grande pintor e ele pintava quadros magníficos e as pessoas deslumbravam e viam aqueles quadros, e ou seja, o objetivo do quadro era transmitir algo para quem estivesse a ver. E de facto a igreja tem que ser isso. A igreja tem que ser um conjunto de situações, de cores, ou seja, esse pintor ele dizia, o que vocês veem, por trás desta pintura magnífica existe uma tela, existe produtos que foram dados à tela para poder receber a cor, para que vocês vejam agora e deslumbrem esta cor brilhante, os traços, tudo muito bem definido. Existe um trabalho antes que vocês não veem. E de facto a igreja é mesmo isso. Existem muitos irmãos aqui que de facto o trabalho que eles têm feito ao longo dos anos, aos nossos olhos humanos, nós não vemos. Existe um trabalho que as senhoras, que as irmãs têm vindo aqui orar às quintas-feiras, que muitos irmãos nem se apercebem. Nós estávamos em Angola e eu dou graças a Deus porque a gente sentia a oração dos irmãos. A gente sentia a oração de cada um. São irmãs como as que vêm aqui à quinta-feira orar. São irmãs como que vêm aqui limpar o salão. E que sentimento é esse que as une? É um sentimento delas próprias se valorizarem perante os homens? Não é. Eu não vejo nenhuma irmã vir aqui e dizer assim, olha, eu este fim de semana limpei muito bem a igreja, os irmãos não viram? Eu nunca vi nenhuma irmã dizer isso. Ou seja, fazem-no como se fizessem para o Senhor. Ou seja, o objetivo é o serviço. É serem humildes no serviço. Nós vemos de facto que é esse o exemplo que o Senhor quer que nós... Ou seja, o Senhor anulou-se a Ele próprio. Nós vemos que o apóstolo Paulo, na carta aos Filipenses, e vemos no capítulo 2 que ele diz assim, no versículo 6, ele diz que sendo em forma de Deus, no 5 diz, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. E sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Ou seja, o Senhor anulou-se a Ele próprio, sendo o próprio Deus, por amor a nós e por obediência a Deus. Foi isso que o Senhor Jesus Cristo fez. É isso que, de facto, nós temos que ser imitadores do Senhor Jesus Cristo. Anularmos a nós próprios por amor aos outros. Esses sentimentos, esse é o sentimento que nós, de facto, devemos seguir. Sentimentos de meninos, vamos deixar para o lado. Vamos tirar aquilo que nos pesa, porque isso é só um estorvo, é só carga a mais em cima de nós. Nós vemos que, de facto, uma criança gosta de alimento muito suave. Não gosta de alimento sólido. Porquê? Porque ela não sabe que o alimento sólido faz-lhe bem. Nós devemos vir à casa do Senhor à procura de alimento sólido. Quando nós vamos à casa do Senhor e só queremos alimento muito suave, isso é mau. Temos que nos analisar a nós próprios. O que é que andamos aqui a fazer? Devemos nos aprofundar para criarmos bases para crescermos. Uma criança, quando é alimentada só com alimento líquido, com leite e papa, chega a uma certa altura que precisa de alimento sólido para crescer. Nós precisamos de alimento sólido para crescer espiritualmente. Nós vemos que, de facto, uma criança não gosta de ter compromissos. O menino não gosta de ter compromissos com nada. A vida para ele é uma brincadeira. E muitas das vezes nós andamos aqui a brincar o resto da vida. Nós vemos, ainda agora ouvíamos, de facto, que grandes homens de Deus viveram pouco tempo, mas viveram muito para o Senhor. Se calhar 3 anos de grandes homens de Deus não corresponde a uma vida de 80 anos que nós andamos aqui. Que a nossa vida seja um compromisso com o Senhor. Não uma vida sem compromissos, como um menino. Não uma vida de medos. Porque quem tem medos geralmente fica vulnerável. Nós vemos irmãos que parecem firmes na palavra, mas de repente
tornam-se vulneráveis porque ouviram alguém que disse algo e todas aquelas convicções que tinham através da palavra aparentemente que tinham através da palavra do Senhor se foram. Porquê? Porque não se alimentaram, não absorveram aquilo que de facto a palavra do Senhor lhes transmite. À quarta-feira ou domingo, no culto de mulheres, outros ajuntamentos que a igreja faça. É importante nós estarmos juntos. É muito importante. Não adianta dizer eu vou ficar em casa e vou ver na net os cultos, vou ver na net os estudos. É bom, é muito bom. E eu falo por mim, quando estávamos longe era muito bom. Eu se calhar falo pelo Patrick e a Xana que estão longe e têm alimentado através. É muito bom. Mas se nós estamos perto, vamos usufruir, irmãos. É tão bom a gente sentir-nos uns aos outros, sentir o pulsar de cada irmão, olhar para cada irmão e de facto sentirmos aquilo que vai em cada irmão. É muito bom para que nós possamos nos ajudar uns aos outros. Uma criança não é assim. Uma criança não olha para o outro que está ao lado. Porquê? Porque está focada nela própria. E isso é muito mau. Queria ainda abrir convosco, muito rapidamente, na primeira carta a Timóteo. Na primeira carta a Timóteo, no capítulo 6 e no versículo 4, onde diz assim, vou começar no versículo 3. Se alguém ensina alguma outra doutrina e não se conforma com as sãs palavras do Senhor Jesus Cristo e com outra doutrina que é segundo a piedade, é soberbo e nada sabe, mas delira acerca das questões e contendas palavras, das quais nasce inveja, porfias, blasfémias e ruins suspeitas. Ou seja, nós vemos de facto que o contrário de humildade é a soberba, é o orgulho. E aí vamos entrar numa área muito perigosa, irmãos. Porque se de facto não criamos e não nos anulamos a nós próprios todos os dias, algo vai tomar conta de nós, que é o orgulho, é a soberba. E isso traz consequências tremendas. E nós vemos aqui muito pouquinhas consequências, mas que são devastadoras. E nós lemos aqui que são invejas, porfias, blasfémias, ruins suspeitas. Vemos estas aqui que de facto podíamos falar de cada uma delas, mas não vamos tomar agora o tempo nisso. Mas vemos de facto que a soberba, que é o contrário da humildade, leva-nos ao caos total. Que o Senhor nos ajude e que de facto nós possamos ter um sentimento de serviço, um sentimento de humildade, possamos tirar aquilo que nos pesa, que são as coisas de meninos. Vamos deixar de pensar como meninos, como o apóstolo Paulo nos alerta aqui, e vamos começar a pensar como homens, verdadeiramente como homens do Senhor, como soldados de Cristo, como embaixadores do Senhor. Nós vemos que de facto um soldado, o sentimento é o mesmo, é o serviço. O sentimento de um soldado é o serviço para aquele que o alista. O sentimento de um embaixador é representar o seu país noutro, não é representar-se a ele próprio, é representar o país dele, os cidadãos do país dele, noutro país. Esse é o sentimento do embaixador. O sentimento de um soldado é dar a vida por aquele que o alistou. Que esse seja o nosso sentimento. É isso que o Senhor quer. Soldados, embaixadores. Não quer meninos. Que o Senhor nos ajude. Boa noite a todos. Queria só falar muito rapidamente sobre este versículo 17 e versículo 18, sobre o imitar. Paulo dizia, mesmo aqui ao lado, o que também aprendeste e recebeste e ouvistes e vistes em mim, isso fazei, e o Deus de paz será convosco. Paulo não era um líder que apenas sabia o caminho e mostrava o caminho. Ele era um líder que sabia o caminho, mostrava o caminho e fazia só o caminho. Não se limitava a ensinar a doutrina, ele vivia também. E por isso ele podia dizer, sede meus imitadores e tendo cuidado segundo o exemplo que temos em nós pelos que assim andam. E nós vamos pensar se nós somos destas pessoas de quem Paulo poderia dizer, tendo cuidado segundo o exemplo que temos em nós pelos que assim andam. Será que nós somos destas pessoas que Paulo poderia dizer, olha, estás a ver aquele ali? É um exemplo que tu podes seguir. Será? Porque
Temos de pensar no seguinte, que há pessoas que se calhar a única Bíblia que alguma vez irão ler somos nós. E devemos pensar que Bíblia é que eles andam a ler. Será que somos um exemplo? Será que somos pessoas que poderiam dizer, como Paulo diz, ser meus imitadores? Será que podemos dizer o que também aprendestes e recebestes e ouvistes? Se calhar até aqui estamos bem, não é? Aprendeste, recebeste e ouvistes. E agora? E vistes em mim? Será que podemos dizer esta parte do versículo? Pensemos nesta verdade. Mas, no versículo 18, Paulo fala de outro grupo. Fala primeiro deste grupo de pessoas para os quais nós devemos atentar. Como diz o escritor aos Hebreus, em Hebreus 13:7, diz: lembrai-vos dos vossos pastores que vos falaram a palavra de Deus. Mas não falavam só da palavra de Deus. O escritor aqui aos Hebreus diz: a fé dos quais imitei, atentando para a sua maneira de viver. Seremos destas pessoas? Passamos por isso. Mas ele fala depois, porque muitos há, dos quais muitas vezes vos disse, e agora também digo, chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. Eu vejo aqui neste versículo 17 e no versículo 18, os dois grupos de pessoas que há à face da terra. E quero que cada um de nós pense em que grupo está. Nós podemos dividir todas as pessoas à face da terra que já viveram, ou que vivem, ou que virão a viver, dois grupos. Tem um nome muito parecido, que são os santos e os tantos. Porque há muitos. Tantos. Os santos e os tantos. São tantos, não é? São muitos. Muitos há que são inimigos da cruz de Cristo. Há muitos. Todos os descrentes, todos os que rejeitam a salvação que Deus oferece são inimigos da cruz de Cristo. Rejeitam a cruz de Cristo. Mas todos nós podemos, de certa forma, em maior ou menor medida, serem inimigos da cruz de Cristo. Através das nossas atitudes. Mas quero, antes de analisar isto só por um bocadinho, pouco tempo, queria só que pensássemos nisto. Paulo está aqui a dizer que chora. Poderia alguém pensar, pois, estás preso, estás abandonado, é natural que chores. Estás aí preso, ainda por cima há aqueles, como nós podemos ver no capítulo 1, que ainda por cima andam a pregar o teu evangelho, só para te arreliar, só para te causar transtorno pessoal, transtorno psíquico, transtorno físico até. É natural que tu chores, Paulo. Mas não, Paulo não está a chorar por causa disso. Paulo até dizia, no capítulo 1, versículo 18, ele alegrava-se com esses. Paulo dizia que a sua prisão era um motivo de alegria para ele, porque ele percebia que o que tinha acontecido era melhor para o progresso do Evangelho. Então o que é que leva Paulo a chorar? Há duas coisas. Uma das coisas que já falei aqui é que Paulo diz no capítulo 2, versículo 2, ele diz: completai o meu gozo para que sintais o mesmo. Ou seja, havia uma coisa que podia fazer com que a alegria de Paulo não fosse completa, que era a desunião dos crentes. Os crentes andarem desunidos seria motivo para Paulo ficar triste. Mas o que é que leva Paulo mesmo a chorar? São aqueles que são muitos, que são inimigos da cruz de Cristo. E aquilo que nos leva a ficar tristes também diz muito daquilo que realmente é importante para nós. Paulo poderia dizer: eu estou preso, eu estou abandonado, eu sou maltratado por todos, mas isso eu até me alegro com isso. Agora, o que é que o deixava verdadeiramente triste? O que é que o deixava verdadeiramente incomodado? O que é que o levava, como em Gálatas, a rogar uma maldição sobre os outros? Era quando alguém se metia com o Evangelho da Graça de Deus, quando alguém atacava o Evangelho da Graça de Deus. E há muitos, de facto, muitos que são inimigos da cruz de Cristo. Qualquer um que rejeita, abertamente ou não, a obra da salvação que Deus oferece a todo o homem, é um inimigo da cruz de Cristo. Alguns que até podem falar de Cristo. Muitos já que falam de Cristo e são inimigos da cruz de Cristo.
Nós temos um exemplo de alguém na palavra de Deus que tinha acabado de dizer ao Senhor Jesus Cristo: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E logo a seguir o que é que disse? Quando o Senhor começou a dizer que eu tenho de ir a Jerusalém e ser entregue e ser crucificado, de forma alguma. Isso não te vai acontecer. E o Senhor teve de dizer a Pedro: para trás de mim, Satanás, que me serves de escândalo. Não sei se são exatamente essas palavras, mas Pedro naquele momento estava a ser inimigo da cruz de Cristo. E qualquer pessoa que até pode falar de Cristo, e muitos falam Cristo como um grande ensinador de princípios morais, um excelente homem que fez milagres, ensinou a fazer o bem. Somos a ver, muito do cristianismo que para aí anda baseia-se nisso só. Porque é que Cristo é importante para nós? É pelo que Ele fez no seu ministério terreno? Dos seus ensinamentos? Dos milagres que fez? É isso que faz a diferença? O que faz diferença é a sua morte e a sua ressurreição. Quando nós esquecemos isso, estamos a ser inimigos da cruz de Cristo. Qualquer pessoa que no seu evangelho, no seu discurso, ignore a morte e a ressurreição do Senhor Jesus Cristo, está a ser inimigo da cruz de Cristo. E isso é que levava Paulo a chorar. Mas até nós, quando Paulo diz em Romanos 1:16, muitos conhecerão esta passagem, Romanos 1:16, porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Quando nos envergonhamos do Evangelho de Cristo, quando nos envergonhamos de falar do Evangelho de Cristo, estamos de certa forma, talvez não como Paulo estaria aqui a dizer, mas poderemos estar a ser inimigos da cruz de Cristo. Estamos a ignorar o maior poder à face da terra, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Alguns gostam de pegar nesta palavra poder, que no original é dunamis, e querer comparar ao dinamite. Dinamite, porque a origem da palavra é a mesma. E querem comparar esta palavra poder com dinamite, mas sinceramente é uma comparação paupérrima. Porque poder de Deus, há alguma coisa que se compara a isto? É a força mais poderosa à face da terra. E este poder de Deus, que é este Evangelho de Cristo, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, é a coisa mais excelente que este mundo alguma vez conheceu. E nós, se até temos uma oportunidade para falar do Evangelho de Cristo, de defender a verdade da palavra de Deus e nos acanhamos, podemos estar a ser inimigos da cruz de Cristo. Quando nós damos lugar ao pecado nas nossas vidas, não estamos a tirar todo o partido da obra da cruz de Cristo, também estaremos a ser inimigos da cruz de Cristo. Mas poderia falar sobre aqui, depois sobre o versículo 19, mas ficará para outra oportunidade. Quero então que cada um de nós pense se está no versículo 17 ou se está no versículo 18, se está no grupo, cada um dos que aqui está, pense se está no grupo dos santos ou no grupo dos tantos, e não estejam muito preocupados por serem pouquinhos. Até temos um número considerável aqui, mas pela graça de Deus. Mas não tínhamos problemas por sermos poucos, porque não vemos o Senhor Jesus Cristo a dizer: não temas ao grande rebanho, diz pequeno rebanho. Mas há muitos que são inimigos da cruz de Cristo. Muitos que nós vemos nos meios de comunicação social a promover o pecado, a promover uma cultura anti-Deus. Não tínhamos, como diz o provérbio, no livro de Provérbios diz: não tenhas inveja dos homens maus, eu não desejo ser como eles. Deixem-me estar. Porque esses são inimigos da cruz de Cristo. E que isto também nos incomode, que seja isto, o facto de haver pessoas que não querem
nada com o Evangelho da graça de Deus, que isso também nos traga tristeza. Não sejamos indiferentes a isso. Não nos alegremos, de forma alguma. Choremos com Paulo por aqueles que não querem saber da cruz de Cristo. Porque é a verdade da morte e ressurreição do Senhor Jesus Cristo em nosso lugar, a salvação operada através da sua morte e a sua ressurreição, é a verdade mais extraordinária que o mundo alguma vez conheceu. E que nem nos passe pela cabeça envergonharmos-nos ou cedermos ao pecado, quando foi exatamente disso que foi, para nos livrar exatamente do poder do pecado e, claro, da condenação eterna, que o Senhor Jesus Cristo veio para nós. É só isso.